Graças a paz, meus irmãos, boa noite. Temos agora mais um momento de aprendizado da Palavra de Deus. Mais uma semana que estamos aí com as portas fechadas, mas eu quero que você, nesse instante, não foque tanto naquilo que não podemos fazer. Eu quero que você foque na graça e no privilégio que Deus nos deu de estarmos juntos, estudando a Palavra, mesmo em isolamento. Essa realidade ela seria impossível há 10 anos atrás. O Senhor permitiu que isso acontecesse neste momento, para que a igreja tivesse os recursos necessários para poder continuar sendo edificada mesmo durante essa crise. É uma questão de perspectiva. E eu quero, neste instante, te convidar a ter uma perspectiva de gratidão e de contentamento. Não perca de todo o desejo de voltar, de estar junto. É necessário, e eu quero que Deus inflame isso no seu coração, mas não seja descontente, não seja ingrato e não deixe de aproveitar os recursos que Deus tem dado à sua igreja. Ele não nos desamparou. Vamos orar, vamos pedir a sua graça, vamos pedir para que Ele nos ajude a absorver o ensino da noite e que Ele acalme o nosso coração. Eu sei que durante o dia são tantas notícias, são tantas discussões, mas que o Senhor nos acalme para que possamos aprender de Cristo, porque Cristo nos fortalece e Cristo nos dá todos os recursos necessários para viver para a glória de Deus. Nós precisamos dele e é isso que nós teremos nessa noite. Curva sua cabeça. Pai amado, Pai bendito, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de nessa noite o Senhor nos permitir conhecer mais da tua palavra, mais do teu evangelho, mais da beleza, da glória, da obra de Jesus Cristo. Te pedimos que o Senhor prepare os nossos corações para receber essa palavra, para receber a boa semente, para frutificar, Senhor, nos nossos contextos, famílias, trabalhos, na vida da igreja, porque mesmo separados continuamos sendo igreja. Que o Senhor nos ajude em tudo, para a tua glória, para a nossa alegria, no nome bendito de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos chegando agora em nosso penúltimo encontro, nesse tema tão fascinante que tem nos acompanhado nas últimas semanas. Os últimos brados do Salvador na cruz. Chegamos agora no penúltimo brado. Semana que vem nós veremos as últimas palavras de Cristo antes de entregar o seu Espírito ao Senhor. Agora nos aproximamos do fim. O que já vimos até aqui. Os 3 primeiros momentos foram acalentadores, porque falaram sobre perdão, salvação, afeição. Passamos por uma fase mais difícil, não menos edificante, mas mais difícil, porque nós contemplamos as palavras que revelavam a angústia do Redentor e também o seu sofrimento. Tenho sede. Foi o último estudo da semana passada. Agora, conforme eu já anunciei, depois desses momentos tão difíceis, nós chegamos no final da obra da cruz e o enfoque, ele é mudado. Vitória. Falaremos hoje sobre a vitória conquistada na cruz do Calvário. E quais são as palavras, então, que representam esse outro enfoque? Pense um pouco aí. Tente resgatar na sua memória que dito de Jesus Cristo apontaria essa vitória. João 19, verso 30. O Senhor Jesus, depois de tomar o vinagre que lhe deram, ele finalmente diz: está consumado. Certamente essa é uma das cenas mais incríveis de toda a Escritura. Nós temos ali, num primeiro momento, uma mudança de direção muito brusca, uma mudança de postura, não mais desolação, não mais lamentação, mas júbilo.
Surpreendentemente, nós temos júbilo, e nós vamos analisar isso aqui. Nós temos ali, de repente, um lampejo de que aquele que estava na cruz era mais do que uma mera vítima do sistema. Ele era um conquistador. E a cruz também foi o seu triunfo. Que mudança! Não só isso, apropriando-se de um provérbio que diz que nas nuvens mais escuras existe água, das mais puras. Nós podemos perceber que a cruz, mesmo sendo um sinal de dor e de vexame e de condenação, uma nuvem escura, ela também tinha vida que fluía dali. O está consumado nos lembra que a cruz de Cristo tem dois lados. Porque ela mostra a profundidade da humilhação de Cristo, mas também nos revela o objetivo da sua encarnação. Ela fala de salvação e não só de morte. Nós temos ali também um resumo poderoso de verdades profundas e impactantes. Os gregos, em sua oratória, eles costumavam dizer que o melhor orador é aquele que consegue reduzir um mar de conteúdo em uma gota de linguagem. Veja o que o Senhor fez na cruz do Calvário. É uma palavra só, irmãos. Para nós está consumado, são duas. Mas no original, as palavras que foram sopradas pelo Senhor Jesus Cristo é teletestai, é uma só. Em uma só palavra, um mar de conteúdo muito profundo. Nós temos ali também as últimas palavras de um homem que, em poucos instantes, iria encontrar-se com a morte. Mas, por favor, não pense que ali nós temos um mártir desamparado, ou um prisioneiro culpado e condenado. Nós temos alguém que expressa satisfação, porque cumpriu a sua missão. Nós temos alguém que está exprimindo alívio, porque o seu sofrimento está findando e ele suportou tudo o que lhe cabia. Muito mais do que o último suspiro de um infrator, nós temos a palavra conclusiva de um redentor. Está consumado. Nós temos ali também o desfecho de uma grande obra que foi planejada na eternidade e que foi executada ao longo das eras, até que, por fim, a última pincelada foi dada no Calvário e Deus revelou sua glória, sua justiça, sua ira, sua graça, sua misericórdia na cruz. Está consumado. É isso que nós veremos nessa noite. Palavras com significado inesgotável. Se somente no está consumado tem tanta riqueza, eu quero que você perceba mais uma vez como a cruz de Cristo é profunda. Essa frase, ela cabe bem nos nossos estudos. É mais fácil esvaziar o Oceano Atlântico com um balde do que tirarmos da cruz de Cristo o seu valor. É mais fácil extinguir o sol do que pararmos de falar na cruz de Cristo. Poucas palavras, mas verdades que são capazes de derreter o coração mais endurecido, de fortalecer o crente mais desanimado e de fazer brilhar os olhos, o ser humano mais desencantado dessa terra. A cruz é gloriosa e a obra de Cristo está consumada em nosso favor. Vamos falar sobre isso nessa noite? Uma palavra de vitória. Veremos duas partes desse estudo. No primeiro, nós vamos ver porque essa palavra de vitória está consumado, fala sobre missão concluída. Também veremos depois como essa missão concluída, ela assume uma faceta de triunfo conquistado em nosso favor. Portanto, meus irmãos,
Aproximemo-nos da cruz com a santa expectativa de ter o coração, ao final desse estudo, fortalecido na palavra, na promessa e na obra de Jesus Cristo. Primeiro aspecto, então, o está consumado como sinal de uma missão concluída. João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Primeira coisa que nós temos aqui para assinalar como conclusão nesse processo é que Cristo concluiu as profecias que diziam respeito à sua morte. É correto dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele andou num caminho tracejado por Deus e desenhado e delineado pelas profecias desde os seus primeiros passos. Semana após semana, nós temos destacado algumas dessas profecias. Deixa eu fazer isso mais uma vez, mas dando um enfoque nos primeiros passos, para que você perceba como todos eles foram dados exatamente nas linhas desenhadas pela Santa Palavra de Deus. Foi dito, lá no Gênesis, que o Messias ele viria da semente da mulher. De fato, isso aconteceu. Gálatas 4:4 vai comprovar que Cristo é da semente da mulher, fora os relatos dos evangelhos. Depois, ainda mais, Isaías, ele entrega uma profecia lá no capítulo 7, verso 14, que vai mencionar que o Emanuel, Deus conosco, virá da virgem. Nós temos nos evangelhos esse mistério sendo cumprido em seus detalhes. Cristo nasceu por obra do Espírito na Virgem Maria. Depois, mais detalhes, ele teria que ser descendente de Abraão. As promessas de bênção para toda a terra que são dadas a Abraão são muito bem claras no que diz respeito à descendência que o cumpriria. Cristo é da descendência de Abraão. A genealogia mostra isso lá em Mateus. Não só isso, ele também é da linhagem de Davi. É dito que o Messias, o Filho de Deus, ele viria dessa linhagem, assentaria-se no trono e reinaria para sempre. Mais detalhes, irmãos, acerca do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 49:1, falando sobre o servo do Senhor, vai dizer que ele era conhecido e nomeado antes do seu nascimento. Interessante que nós percebemos esses detalhes cumpridos à risca quando o anjo dá o nome de Jesus a José. E o Filho de Deus é nomeado e conhecido pelo seu nome antes do seu nascimento. Perceba, todos os passos dessa criança eram dados no limite marcado e tracejado pela Escritura. Podemos mencionar tantas outras. Aqui eu estou botando um breve resumo. Porque, por exemplo, Mateus, que nós estávamos expondo aqui nos domingos, praticamente toda semana ele amarrava os fatos narrados com as profecias do Antigo Testamento. Seu nascimento em Belém foi prometido em Miqueias. A fuga para o Egito e o retorno está lá em Oséias. O ministério precursor de João Batista, Malaquias, anuncia isso. Até mesmo o seu ensino por parábolas, o salmista vai falar e ensinará por parábolas. Até isso já estava predito. Tantos outros fatos, como a sua entrada triunfal em Jerusalém, Cristo pisou no caminho delimitado pelas profecias. Agora, no final do seu ministério, não foi diferente. Nas semanas anteriores, especialmente na semana passada, nós vimos o passo a passo dos Salmos e de Isaías, mostrando cada detalhe dos últimos momentos de Jesus Cristo. Chegamos então aqui exatamente nesse final. É depois dele tomar o vinagre que ele diz está consumado, isso é o simbólico. A última profecia a respeito da sua morte, ela foi cumprida. O texto do Salmo 69:21 vai dizer que deram vinagre para que ele bebesse. É só depois disso que Jesus diz, está consumado. Eu quero chamar a tua atenção para tamanho cuidado com os detalhes.
O nosso Senhor Jesus Cristo não cumpriu o seu ministério de forma desleixada. Nenhuma vírgula da palavra de Deus deixou de ser cumprida. Essa é uma verdade que precisa ser considerada. E há uma aplicação aqui fantástica para os nossos corações. Porque se tudo a respeito da primeira vinda de Cristo foi cumprido meticulosamente, sabe o que eu e você podemos crer com segurança? Que tudo a respeito da segunda vinda será da mesma forma. Nós precisamos meditar nas Escrituras, encher o nosso coração com essas promessas e essas profecias a respeito da segunda vinda. Elas serão cumpridas cabalmente. Em tempos como os nossos, de tanta turbulência, de tanta ansiedade, encha seu coração com essas promessas. Nosso Cristo virá. E Ele, mais uma vez, honrará tudo o que está escrito no livro sagrado. Honre você também esse conteúdo maravilhoso. Encha o seu coração, encha a sua casa com essa verdade, porque essa palavra será cumprida. Nós já temos provas suficientes disso. Está consumado. As profecias a respeito da morte de Jesus Cristo foram todas realizadas. Está consumado. Outro aspecto, irmãos. O está consumado atesta também o fim dos sofrimentos de Cristo. Nós já falamos muito também nas semanas passadas sobre o seu sofrimento, inclusive foi a ênfase do último estudo. Nós sabemos, por conhecimento, que de fato, quando Isaías disse que Cristo seria homem de dores e que sabe o que é padecer, essa seria uma grande realidade. Ele é aquele que suportou dores físicas, mentais e espirituais em medidas incomparáveis. Sofreu nas mãos dos homens, sofreu na mão de Satanás e sofreu nas mãos até do próprio Pai, quando a sua ira foi despejada sobre os seus ombros. Ele teve dores afligidas por inimigos, mas também por amigos. Ele é homem de dores que sabe o que é padecer. E essas dores, elas o acompanharam também desde o início. Salmo 88:15 vai dizer: ando aflito e prestes a expirar desde moço. Essa foi uma realidade para o nosso Cristo. A Escritura vai dizer que Cristo, enquanto criança, enquanto jovem, ele crescia no entendimento da palavra. Você consegue se colocar no lugar desse jovem chamado Jesus, que vai estudando as Escrituras, e ele fazia a interpretação correta. Ele enxergava até nas Escrituras do Antigo Testamento a sua morte e a sua ressurreição e os seus sofrimentos. Quanto mais ele avançava nesse conhecimento, mais ele entendia qual era a sua missão, mais ele entendia qual eram os seus sofrimentos. Nós podemos falar aqui sobre o ministério da dor antecipada. Olha como W. Pink coloca essa reflexão de forma confrontadora para nós. Para nós, há um véu impenetrável que está lançado sobre o futuro. Eu não sei o que vai acontecer daqui a meia hora. Nenhum de nós sabe o que o dia pode nos causar, quais são os males que estão reservados para nós. Mas o Salvador conhecia desde o início o seu fim. E ele, cada passo que dava, ele caminhava para mais perto da cruz. Veja como a consciência do sofrimento e a dor da antecipação o acompanhou em todos os momentos do ministério. Eu vou pincelar somente alguns aqui. Bodas de Canaã. O primeiro milagre de Jesus Cristo. Ele está numa festa, acaba o vinho, ele transforma água em vinho, todos começam a celebrar, aí você vai pensar, é uma forma leve de começar o ministério. Mas naquele evento, Cristo diz à sua mãe, a minha hora ainda não chegou. Sabe do que ele está falando? Da cruz. Você consegue perceber como desde o primeiro milagre, o Senhor Jesus já observava a sombra da cruz sendo projetada sobre ele. Mas ele seguia. Pense, por exemplo, naquele outro momento, João 3, bodas de Canaã é João 2. João 3, ele tem um momento fantástico. Um mestre, rabino, Nicodemos, o procura no meio da noite e faz perguntas espirituais, tem um coração aberto para entender aquelas verdades, ele tem aquela conversa maravilhosa com ele, é o sonho de qualquer pastor.
Mas mesmo ali, depois de falar sobre novo nascimento, nascer da água, nascer do Espírito, Cristo começa a pregar sobre a serpente que é erguida no deserto. E ele vai dizer que ele será erguido para a salvação de todo aquele que crê. Cristo está, mais uma vez, pregando a cruz. E isso nos mostra que em todos os momentos, os seus sofrimentos estavam diante dos seus olhos. Pense então na confissão de Pedro. Mateus 16 é inclusive um capítulo que divide de forma muito clara o Evangelho de Mateus. Porque até ali Cristo não tinha falado de forma clara sobre a cruz com os discípulos. Mas depois de perguntar lá em Cesareia a seus discípulos o que os homens diziam dele, Elias é um profeta, ele pergunta aos discípulos, e o que vocês dizem de mim? E Pedro responde, tu és o Filho do Deus vivo. Naquele momento, Cristo celebrou porque Deus estava fazendo com que os seus discípulos entendessem. Mas logo em seguida, ele começa a pregar que eles deveriam ir para Jerusalém. E lá ele iria padecer nas mãos dos judeus, dos gentios e morreria crucificado. Por um instante sequer, a cruz saiu do seu campo de visão. Transfiguração. Cristo com 3 discípulos sobe ao monte. Ali aparecem Moisés e Elias. Cristo fica glorificado diante dos discípulos, um momento de êxtase. Mas o texto vai nos dizer que naquele instante, a despeito de Pedro dizer, vamos ficar aqui, está maravilhoso, vamos fazer uma tenda. Moisés e Elias conversam com os discípulos a respeito da necessidade de que Cristo padecesse. Até nos momentos de maior glória, a cruz ainda permanecia como um lembrete. Sem falar nas dores da paixão, seus últimos instantes. Eu vou mencionar aqui muito rapidamente, porque já falamos nisso semana passada. Mas nós temos a última ceia, depois a agonia do Getsêmani, traição, captura, julgamento injusto, ultrajante. Ele é retido até o amanhecer de forma ilegal e é levado a Pilatos. Ali ele é açoitado, passa por um terrível sofrimento físico. Depois, escárnio e zombaria nas mãos dos soldados. Ele leva a sua cruz sobre o sol a pino até o topo da montanha da caveira. Passa 3 horas pendurado ali sobre sol causticante. Depois ele enfrenta 3 horas de trevas, densas trevas, que representam a ira de Deus sendo derramada sobre si. No final desse processo de dor e de sofrimento, ele pede água, recebe vinagre. Mas no fim, ele diz, está consumado. E esse está consumado, irmãos, representa também uma palavra de alívio. É certo que ele ainda vai enfrentar a morte, mas o seu sofrimento enquanto homem encarnado acaba ali. Ele bebeu até a última gota. Ele vai suspirar, vai entregar a sua alma ao Senhor. Daqui a 3 dias ele ressuscita e ali não há mais sofrimento. Acabou! Os sofrimentos do Messias já foram conclusos, está consumado. O nosso Cristo não sofre mais e não sofrerá jamais. Pense nisso, irmãos. O fim do sofrimento nos ensina muitas coisas preciosas. A primeira delas, não esqueça, o sofrimento de Cristo findou. Muitas vezes nós alimentamos no nosso coração a visão do Cristo que ainda está sofrendo até hoje. Sim, ele sofreu pelos nossos pecados como ninguém. Mas a visão que você deve ter hoje de Cristo não é do Cristo coitadinho. Ele venceu. Ele suportou o sofrimento como rei e ele ressuscitou. Hoje ele está à destra do Pai, ele é vitorioso, ele é glorioso, ele não é o Cristo coitadinho. A gente não deve apelar para essa figura no nosso evangelismo, como quem está num pires na mão. A gente deve pregar sobre a vida,
a morte de Cristo e os seus sofrimentos, mas também sobre a sua ressurreição, sobre a sua vitória, sobre a sua exaltação. Esse é o evangelho completo. Não é as pessoas que têm que ter peninha de Jesus Cristo e vir até Ele. As pessoas precisam entender o seu amor, ter o coração quebrado e entender. Esse mesmo Cristo vai julgar todos aqueles que não se arrependem. Ele sofreu por nós, mas Ele venceu. O sofrimento dele findou. Alimente no seu coração a visão do Cristo vitorioso. Segunda coisa, ainda há sofrimento para nós. Porque ele nos ensinou que o caminho é esse, é cruz, depois glória. Nós falamos sobre isso domingo. O roteiro para culto doméstico nos fez pensar sobre isso. Aquele que é filho vai sofrer para parecer com Jesus, que foi homem de dores. Todos os cristãos sofrerão. Faz parte. Mas nós sabemos que um dia a gente também vai dizer, está consumado. Eu coloquei um versículo aqui para destacar até a questão dos pastores. Pastores precisam aprender a sofrer. Olha essas palavras de Paulo como são incríveis. Lá em Colossenses ele vai dizer assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Olha que contraditório aparentemente. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Com isso, Paulo não está dizendo que o sofrimento de Cristo foi incompleto, porque Cristo disse está consumado. Mas o que ele está dizendo é que é na obra da expansão do reino, na obra de recrutamento, de cuidado com a igreja, assim como o Cristo sofreu, aqueles que cuidam do corpo de Cristo precisam completar as aflições que ainda restam, a fim de que a redenção seja consumada. Enquanto o evangelho progride, enquanto nós enfrentamos o reino das trevas, aqueles que estão à frente do rebanho precisam sofrer, assim como Cristo, em prol das almas. Ainda há sofrimento, mas no fim, tanto os pastores como todas as ovelhas do rebanho desse Cristo sabem que um dia também dirão, está consumado. Você chora hoje, chora amanhã, talvez chore depois de amanhã, mas eu tenho plena convicção que um dia você não chorará mais. O sofrimento não é eterno, a graça é. Nossa tristeza não é eterna, a alegria é. As humilhações não são eternas, a glória reservada aos filhos de Deus é. Um dia, eu e você e todos os cristãos que sofrem poderão dizer, está consumado. Que a minha oração e a tua seja, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque é nesse grande dia que Ele enxugará dos nossos olhos as lágrimas e acabou o sofrimento. Está consumado diz respeito à conclusão de uma missão. As profecias estão cumpridas, as que dizem respeito à sua morte. Os seus sofrimentos estão conclusos e, de forma mais ampla e geral, a obra da encarnação também foi concluída no seu escopo. Nós temos aqui a Trindade na sua forma econômica. Tem duas formas de enxergar o nosso Deus Trino. A primeira delas, os teólogos chamam de ontológica, o ser. No que diz respeito ao ser de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ambos são divinos, têm os mesmos atributos e, claro, a mesma glória. Mas há uma diferenciação quando a gente trata sobre o aspecto funcional ou a trindade econômica. Em que sentido econômica? Cada um tem uma função específica que desempenha no plano de salvação, no plano de redenção. O Pai, ele é eminentemente aquele que governa, que é o superintendente de toda essa obra. O Filho é aquele que conquista a redenção através da sua encarnação, da sua expiação. E o Espírito Santo é aquele que aplica essa obra. Eu coloco em termos mais gerais. O Espírito Santo tem o seu ministério na palavra, porque tanto inspirou essa palavra, como ilumina os nossos corações para crer nessa palavra, crer nesse evangelho e receber a Jesus Cristo. Olha a missão das 3 pessoas aí nesse grande plano de salvação. Mas eu quero focar com você hoje na obra do Filho e veja como na cruz a encarnação de Cristo encontra o seu ápice e o seu apogeu. Essa obra de encarnação, ela começa antes que o mundo exista.
naquilo que os teólogos chamam de pacto da redenção. O Pai entregou essa tarefa ao Filho. E eles fizeram ali uma aliança, na qual estava incluso a encarnação, para que ele fosse nosso Salvador. Durante o Antigo Testamento, o nosso Deus, o nosso Pai, o Espírito Santo que supervisou todo o processo de inspiração das Escrituras, saiu recheando a história da redenção de tipos e de profecias para dizer que um dia o Filho viria. O próprio Filho teve várias aparições no Antigo Testamento para mostrar que um dia ele assumiria a forma humana. No nascimento virginal, então, naquilo que Gálatas vai chamar de na plenitude dos tempos, ele vem. E agora a história caminha a passos largos e emocionantes para a sua conclusão. A missão dele estava diante dos seus olhos o tempo todo. Você não pode ler os evangelhos sem perceber ele falando isso. Eu vim fazer a vontade do Pai, me importa obedecer a Deus. Oração sacerdotal, Pai, eu te glorifiquei com a missão que tu me destes. Ele está fazendo referência a esse pacto eterno. E agora tudo caminha para o final, até que ele enfrenta a rude cruz. E nos últimos momentos, quando ele diz, está consumado, finalmente, a grande obra está conclusa. Interessante que o autor, ele vai fazer a comparação desse brado com os ditos da rainha Isabel I, que reinou ali no Império Britânico, foi uma rainha muito celebrada pelos ingleses, porque ela teve vitórias importantes, como, por exemplo, ela teve um momento que ela enfrentou a guarda naval, a frota naval mais poderosa da sua época, a espanhola, e venceu. Mas aquela monarca também precisou findar a sua obra, porque a vida estava esvaindo. De forma bem interessante, ela teve a oportunidade de dar suas últimas palavras diante de uma criada que a acompanhava no seu leito de morte. E ela disse assim: ó meu Deus, está acabado. Chego ao fim disso. O fim. Tenho somente uma vida. E ela acabou-se. Vivi, amei, triunfei e agora sei que acabou. Podia desafiar tudo mais, tudo, menos isso. Perceba que uma das monarcas mais vitoriosas e celebradas pelo um povo próspero, como o povo inglês, as suas últimas palavras, apesar de haver uma certa satisfação, também tem uma impotência diante da morte. Agora perceba que com Jesus Cristo é diferente. O nosso rei, ele tem plena convicção que ele está encerrando a sua carreira, mas que ele não está encerrando o seu poder, a sua influência e a sua glória, como os reis da terra fazem. Podem ser os mais prósperos, mas no final o tom ainda é decepcionante, porque ali tudo se acaba. Com Cristo não. Ali, veja o que acontece nas palavras de W. Pink: a obra, difícil obra está feita, a tarefa devidamente dada a ele está executada. Uma obra mais digna de honra e mais importante do que qualquer outra jamais confiada ao homem ou aos anjos está completada. Aquilo que por qual ele deixara a sua glória, a glória celeste, aquilo pelo qual ele tomara sobre si a forma de servo, aquilo pelo qual ele havia permanecido na terra por 33 anos, agora estava consumado. Não tinha mais nada para ser adicionado. A meta da encarnação é atingida, está consumado. Não é a palavra de um homem triste e decepcionado, é a palavra de um rei que concluiu a sua obra perfeita e maravilhosa. Está consumado é glória para os nossos corações. Está consumado nos fala sobre Cristo e sua disposição maravilhosa e perseverante, mas também nos fala sobre o Deus Pai. Veja a pregação apostólica, como lidava com a soberania de Deus na morte de Cristo. Lá em Atos capítulo 2, Pedro, pregando depois do Pentecoste, falando para aqueles homens sobre Jesus Cristo, ele vai dizer que este
foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, e vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Não só a coragem de dizer que aqueles ouvintes mataram Jesus, mas também a compreensão teológica que foi Deus que o entregou na sua soberania. Veja a oração da igreja primitiva também a esse respeito. Atos 4, 26 e 28. Eles estão orando no meio da perseguição e dizem assim: levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, a qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentil e gentes de Israel, para fazeres tudo o que a tua mão e o teu propósito para determinaram. Veja que oração poderosa. Debaixo de perseguição atroz, estes homens não se desesperam, porque eles dizem: a mão de Deus determinou tudo isso. Perceba, os crentes que confiam na soberania de Deus não se desesperam, mesmo debaixo de perseguição. A soberania de Deus estava evidenciada na cruz. À luz disso, à luz da cruz e do está consumado, os textos do Antigo Testamento que atestam ou que afirmam essa soberania tão poderosa são confirmados de forma profunda. Alguns deles, Jó 23:13, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Olhe para a cruz. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós vimos os detalhes das profecias sendo cumpridas. Deus fez conforme Ele quis. E por isso o seu Filho foi entregue na cruz do Calvário. Salmo 115, os homens diziam: onde está o teu Deus? O nosso Deus está no céu e tudo faz como lhe agrada. Isaías, que proclama a verdade da soberania de Deus com muita força. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e digo: o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Olhe para a cruz. O Cristo que foi até o fim e cumpriu a sua missão. O Deus soberano que controlou todos os detalhes para que seu nome fosse glorificado e sua igreja fosse salva. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Cristo. Não tema, igreja. Não tema. Não tema a pandemia. Não tema a crise econômica, não tema a instabilidade política, não tema até os ataques que porventura possam acontecer contra a liberdade religiosa. Você conhece o Deus soberano e você conhece o Cristo que leva a sua obra a cabo até o final. Descanse neles. Está consumado. Essas palavras ainda serão ditas pela igreja do Senhor também. Veja como a Adela Dupin coloca isso. No fim dos tempos, quando tudo estiver terminado e o propósito divino for plenamente consumado, quando tudo o que Ele predeterminou que devesse ser feito estiver cumprido, então será dito novamente: está consumado, está consumado. O meu Deus e o seu Deus dirá isso. Acalme o seu coração. Aquele que consumou as coisas na cruz, na primeira vinda de Cristo, consumará de forma completa a nossa redenção na segunda vinda do seu Filho. Há um segundo aspecto a ser trabalhado, não só a conclusão de uma obra maravilhosa e perfeita, mas também triunfo. O está consumado é um brado de vitória, e é isso que veremos agora. Temos aqui o ápice da missão de Cristo, a expiação. E não pense assim que a expiação é como se fosse a cereja do bolo. Ela está mais para o coração dessa missão. O que é que Cristo veio fazer? Entre tantos textos, citei alguns deles para dizer que Ele veio salvar e encontrar o que estava perdido.
Ele entrou no mundo para salvar pecadores, e ele veio aqui para tirar os nossos pecados. Isso não poderia ser feito somente se ele entrasse na terra, vivesse uma vida maravilhosa e santa, nos inspirasse, passasse o bastão para nós e disse: olha, agora é com vocês, vivam como eu vivi. Não seria suficiente. Nós precisávamos de alguém que vivesse a vida perfeita por nós, e nós precisávamos também de alguém que pagasse o nosso débito. Demandas da justiça precisavam ser satisfeitas. As exigências da santidade divina precisavam ser atendidas. O terrível débito que incorremos tinha que ser pago. E na cruz, isso foi feito. Ninguém menos do que o Filho de Deus, com a sua perfeição, quitou o nosso débito de uma vez por todas. Não só viveu uma vida perfeita, mas ele pagou de forma perfeita o saldo devedor que nós tínhamos perante a justiça de Deus. A isso nós chamamos de expiação. Ele levou sobre si os nossos pecados. A expiação foi uma verdade desenhada no coração do povo de Deus desde as primeiras manifestações graciosas do Senhor. As primeiras vestes que foram dadas a Adão e Eva representavam a verdade de que alguém, um animal, precisava ser morto para que eles fossem cobertos. A expiação estava sendo anunciada. O sacrifício perfeito de Abel, o sacrifício que agradou a Deus, foi aquele em que sangue inocente foi derramado. Deus estava esculpindo essa verdade no coração do seu povo. Um dia, o sacrifício perfeito chegaria. O abrigo no dilúvio, a arca, também ensinava algo sobre expiação. Nós não conseguimos escapar da ira a não ser que nos abriguemos no refúgio que Deus está preparando para nós. O filho amado que não é poupado. Gênesis. Abraão com Isaque. Ele leva o seu filho para ser sacrificado. Não há cordeiro. Isaque pergunta: onde está? Abraão diz: Deus proverá. E Deus proveu. Cristo é o cordeiro. É o filho amado que não é poupado para que Isaques, Rodrigos, Vítor fossem poupados por Deus. É o sangue pascual que é derramado nos umbrais da porta do Egito e que livra um povo de Deus da sanha destruidora do anjo vingador, do anjo da morte. É a serpente que é erguida no deserto, um símbolo de morte, mas que produz vida naqueles que olham com fé. Tudo isso, todos os sacrifícios cruentos no templo, mostravam que um dia o Salvador precisaria expiar o nosso pecado. E Ele o fez na cruz do Calvário. 4 provas que o Salvador foi eficaz e que a sua expiação é definitiva, é completa e satisfez a Deus. A primeira delas, o véu foi rasgado. Nós não tínhamos acesso à presença de Deus por causa do nosso pecado. No dia da expiação, o sacerdote, o sumo sacerdote entrava lá, mas só uma vez. Quando Cristo entrega a sua vida, de forma sobrenatural o véu é rasgado. Sabe o que isso quer dizer? Que eu e você podemos nos aproximar de Deus. Irmão, deixa eu dar uma palavra para você que está em casa. Eu sei que você está com saudade do culto. Glória a Deus por isso. Isso quer dizer que você é crente e você quer estar junto com seus irmãos. Mas Cristo não está longe de você. Você não precisa de mim para se aproximar de Cristo. Você tem um sumo sacerdote no céu. O véu foi rasgado. Aí na sua casa, você está diante do Deus, Criador do universo, por causa de Jesus Cristo. Adore, busque, seja fortalecido. Ele não vai deixar a tua alma sedenta até que isso passe, até que a igreja volte. Está consumado. Nós temos acesso ao nosso Cristo. Ele é o templo. O templo de Deus não é a Avenida Aprígio de Moraes 115A.
Isso aqui é só o lugar que nós reunimos. O templo de Deus, onde o homem se encontra com Deus, é Jesus Cristo. E Ele está aí com você. O véu foi rasgado. Segundo lugar, a ressurreição. A ressurreição mostra que o pagamento foi feito. O Filho de Deus é arrancado da morte e agora ele ressurge como vitorioso. Deus está satisfeito, a obra foi perfeita. Ele ascende ao céu, como prova que é para lá que ele deve ir, ele é digno de estar lá. Deixa eu lhe dizer outro aspecto importante. Ele sobe como homem, como carne, mostrando que eu e você iremos após ele. Foi aceito. A expiação foi completa. A própria vinda do Espírito no Pentecostes, que agora nos une a Jesus Cristo em nosso coração, é uma prova que a obra foi perfeita. Porque os crentes do Antigo Testamento tinham muitos privilégios espirituais e tinham sim a obra do Espírito Santo neles, mas não tinham o Espírito os unindo a Jesus Cristo. Eles não eram templo do Espírito Santo como nós somos hoje, por causa da união mística com Jesus Cristo. Isso tudo porque ele completou a sua obra. Ele foi aceito em seu sacrifício, em nosso favor. Está consumado. Está consumado é triunfo, portanto, em 3 áreas que eu vou mencionar agora no final. Primeiro, sobre os nossos pecados. Isaías vai dizer que as nossas iniquidades recaíram sobre ele. E aqui nós temos um aspecto interessante. Há pecado em nós, mas não há mais pecado sobre nós. O que eu quero dizer com isso? Judicialmente, não há mais débito. Ainda há a presença do pecado em nossa vida, mas a culpa se foi. A condenação se foi. Os pecados que nos condenavam e nos envergonhavam não devem fazê-lo mais. Estão pagos. Em Cristo, nós somos perfeitos aos olhos de Deus. Isso não quer dizer que a gente não luta pela santificação, mas a gente luta sem medo do inferno, sem medo de ser rejeitado, sem medo de ser considerado tão pecador que Deus faz, aqui já deu, viu? Vai embora. Não! Lembre mais uma vez do ritual do Antigo Testamento da expiação. 2 bodes eram escolhidos anualmente. Naquele momento que a gente até citou que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. O primeiro bode, ele era sacrificado e o seu sangue era aspergido no Santo dos Santos, no propiciatório. Porque ali mostrava que o sangue precisa ser derramado para que a ira de Deus seja satisfeita. Mas havia o segundo bode, o famoso bode expiatório. O sumo sacerdote depois colocava a mão sobre ele, simbolizando ali a transferência da responsabilidade dos pecados do povo para aquele bode, e ele era expulso. Ele era lançado no deserto, fora do arraial. Ele levava o pecado para longe da vista. Cristo, no dia da expiação, derramou o seu sangue por nós, aplacando a ira do Deus Santo. Mas ele também fez a expiação fora do arraial. Ele leva os nossos pecados para longe. Ele triunfou sobre os nossos pecados. Talvez você esteja sofrendo com um pecado que te angustia. E você cai, e você chora, e você sofre. Mas não esqueça, irmão. Cristo morreu por esse pecado. Você não vai ser condenado por ele. Peça graça para que a presença dele também seja retirada do teu coração o quanto antes. De forma perfeita, só quando ele voltar. Mas não deixe que esse pecado roube a tua alegria. Cristo pagou por ele. Segunda vitória, a vitória sobre a lei. E com isso eu logo ressalto que a lei é santa, justa e boa, como é dito lá em Romanos. Ela é boa, porque ela reflete inclusive o caráter santo e perfeito de Deus. No entanto, mesmo Paulo em Romanos 7 vai dizer, por causa da lei, seu coração foi tomado pela cobiça, porque é um problema, nós não somos bons. A lei mostra a justiça e só inflama o coração daquele que é injusto para ter as coisas que Deus não nos deu. No entanto, a Bíblia vai dizer em Gálatas 3:24 que a lei serviu de aio para Cristo. Ou seja,
A lei nos ensinou quão incapazes nós somos de obedecer, para que nós fôssemos até Jesus Cristo. E chegando lá, deixa eu te falar sobre a vitória de Cristo. Porquanto que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, entenda, impossível a nós. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que não podíamos fazer, Cristo fez por nós. A lei está cumprida. Foi o que ele disse lá no Sermão do Monte. Ele não veio revogar a lei, ele veio para cumpri-la. Ele cumpriu de forma perfeita e ainda nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele maldição em nosso lugar. É por isso que Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo. Eu olho para a lei de Deus agora e não vejo mais a tempestade que cai sobre a minha cabeça. Eu até vejo a minha pecaminosidade, mas eu vejo a glória, a beleza do Cristo que a cumpriu. A lei me ensina que eu sou pecador, mas também me ensina que Ele é santo e que cumpriu a lei em meu favor, e agora me ensina que eu devo viver para a glória dEle, almejando esse padrão, humildemente, dentro das minhas incapacidades, para de alguma forma honrá-lo e amá-lo. A lei não é mais minha inimiga, porque ela se tornou inimiga de Cristo, mas foi vencida por Ele em sua condenação. E agora, a lei não é penosa. 1 João capítulo 5 vai dizer, ela não é mais penosa, porque ela não condena, ela ensina e ela prega o evangelho ao meu coração. Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a lei. Por fim, Cristo venceu o diabo. Lembre que ano passado nós tivemos um privilégio de estudar a cruz de Cristo de John Stott. E um dos capítulos que me marcou era quando ele falava sobre 3 teorias da expiação, pelo menos 3 teorias. A primeira delas, que foi muito forte na igreja primitiva, é chamada de Cristo Victor, e não é Vitor aqui, é a vitória de Cristo. Era muito enfatizado naquele período Cristo como vencedor, que vence o diabo. Havia alguns problemas teológicos em alguns pais, porque parecia em algumas ênfases que a dívida que nós tínhamos era com Satanás e Cristo venceu. Depois, na Idade Média e na Reforma, a teoria da substituição penal, ela ficou mais robusta, porque de fato ela representa os termos do Evangelho. Nós éramos pecadores e Cristo nos substituiu penalmente para que fôssemos aceitos e considerados justos. Mais recentemente nós temos outra teologia que tem raízes na Idade Média, mas que hoje é muito influente em ciclos mais liberais, a teologia da influência moral. O que Cristo fez ali foi nos dar o exemplo do que é o amor. E aí Ele nos inspira a morrer, a nos sacrificar. É claro que eu entendo que o coração do Evangelho está na expiação como substituição penal. Esse é o legado da reforma e a interpretação bíblica mais coerente com a mensagem do Evangelho. Mas eu não posso negar que há sim uma influência moral na cruz. Ela me ensina a amar e me sacrificar. Eu não posso negar que a cruz também atesta a vitória de Jesus Cristo sobre o império das trevas. Veja isso rapidamente. João 12:31, ele já anunciava, chegou o momento de ser julgado o mundo, e o seu príncipe será expulso. Olha a autoridade de Cristo manifesta aqui, ele vai envergonhar e vai derrotar o diabo. E ele de fato o fez na cruz. Colossenses 2:15, ele despojou principados e potestades e publicamente o expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Como é que Cristo fez isso? Veja, não é só na ressurreição fica claro, o diabo ficou envergonhado, ele pensou que tinha vencido Jesus, tolo. Mas na cruz, ele já esvaziou e humilhou Satanás de uma forma que ele só percebeu depois. Apocalipse 12 vai narrar um momento muito interessante, onde Cristo ele tenta matar o dragão, ele tenta matar a criança quando ela está no ventre da mulher e não consegue. E depois disso, quando a criança ascende às alturas, no verso 9, nós temos a notícia que o diabo é expulso do céu. O que é que isso quer dizer, irmãos?
Perceba que o diabo no Antigo Testamento ele tinha acesso ao trono de Deus e muitas vezes lançava acusações contra os servos de Deus lá. Jó capítulo 1 mostra isso. Os anjos apresentam-se diante de Deus e o diabo está junto e ele fica soltando flechas malignas a respeito de Jó. Mas sabe o que acontece quando Jesus Cristo diz, está consumado e ascende aos céus? Acabou as acusações do diabo. Ele não pode olhar para os crentes e lançar acusações, porque agora Deus diz, está consumado, saia da minha presença. O meu filho já os tornou justos, as suas acusações não são mais válidas. Enquanto os crentes eram cobertos pelo sangue de animais da antiga aliança, mas ansiavam o Salvador, o Satanás ainda espalhava suas acusações. Mas agora que Cristo já morreu pelos crentes, nós somos justos. Lembre de Romanos, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo. Acabou, diabo. Ele nos acusa na nossa consciência. Ele nos acusa quando caímos em pecado. O texto vai dizer que ele veio para a terra e agora ele só atua aqui. Mas no tribunal de Deus ele não tem mais vez nem voz. Tanto é que no juízo final, não é o diabo que vai nos julgar e vai julgar o mundo, é Cristo. O diabo não acusa mais os filhos de Deus. Ele foi derrotado na cruz do Calvário. Christus Victor. Nós dizemos isso, nós proclamamos essa vitória. Não deixe que o diabo lhe acuse mais. Amarre. Na verdade, ele já está amarrado. Proclame a vitória de Cristo ao seu coração, ao mundo e até o inferno, quando ele se levantar para tentar te atormentar. Esse é o nosso Cristo. Ele é vitorioso. A expiação é boa nova. A expiação é o Evangelho. Cito aqui esse trecho de um hino do reformador, na verdade do compositor reformado, Horatius Bonar, que é citado por Pink, que diz assim: sobre uma vida que eu não vivi, sobre uma morte que eu não morri, sobre a morte de outro, sobre a vida de outro, eu lanço minha alma eternamente. Com ousadia ficarei de pé naquele grande dia. Pois quem pode lançar contra mim alguma acusação? Completamente absolvido por Cristo estou, da tremenda maldição do pecado e da culpa. E digo mais, até a presença do pecado será eliminada do nosso meio, quando ele voltar e mais uma vez sua boca santa for aberta e ele bradar, está consumado, definitivamente, a redenção do meu povo. Conclusão, irmãos, dessas palavras tão poderosas e tão animadoras. Eu termino com uma história que é narrada nesse capítulo. O fazendeiro, ele era muito amigo de um carpinteiro. O fazendeiro crente em Jesus Cristo. O carpinteiro, somente um religioso. E o fazendeiro pregava o tempo todo sobre Cristo, sobre a suficiência da sua obra, que nada mais precisava ser feito. Mas o carpinteiro, como muitos, cria que Cristo fez uma parte e que agora eu tenho que me esforçar para fazer a outra, para conquistar o resto que me falta da salvação. Religiosidade. Até que um dia, o fazendeiro cristão, crente no Senhor, disse: amigo, eu vou lhe encomendar uma porta de madeira aqui para a minha fazenda. E o seu amigo carpinteiro fez com todo zelo, toda dedicação, ele era alguém muito perito nisso. Finalmente chegou o dia em que ele instalou aquela porta e chamou o seu amigo, o fazendeiro todo orgulhoso: venha ver meu trabalho. Só que o fazendeiro trouxe consigo martelo e picareta. Chegou perto da porta, do portão de madeira, olhou e fez: só um instante, preciso só dar um ajuste aqui. E começou a bater, espalhar os seus golpes, até que ficou destroçado o seu trabalho. Enquanto ele fazia isso, o Senhor me dizia: pare, não precisa de ajuste, está perfeito, está completo. Ao final, quando aquela obra ficou toda destroçada, o carpinteiro perguntou: por que você fez isso? Estava perfeito. O fazendeiro disse: é isso que você faz com a obra de Cristo, quando você tenta complementar, sendo que Ele mesmo atestou que estava consumado. No que diz respeito à salvação, irmãos, guarde a sua picareta, guarde o seu martelo,
Só ajoelhe-se diante de Cristo e aceite a sua obra. Está consumado, é perfeita, Ele é o Salvador, Ele fez tudo. Crente, descanse nisso. E se você ainda age como carpinteiro, jogue suas ferramentas, ajoelhe-se diante do Salvador e encontre grande salvação, grande vitória. Encontre a vida eterna que Ele conquistou para aqueles que nele creem. Glória a Deus.